Bom dia, um feliz sábado para você. Nós vamos iniciar o programa da Escola Sabatina cantando o hino de número 476 do nosso cenário, Eu Achei. Quando nós encontramos a Cristo, nós encontramos tudo, né? Oremos. Bom Deus, bom Pai, nosso muito obrigado pelo privilégio que temos nessa manhã de sábado de estarmos participando desta escola sabatina. Que o Senhor esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Todos os sábados nós temos esse momento todo especial. É o momento de ouvirmos os relatos dos campos missionários, né? E os projetos desse novo trimestre, o segundo trimestre de 2021, irão auxiliar os projetos aí dessa divisão, né? Divisão interamericana. Alguns até perguntaram, pastor, onde que fica essa divisão interamericana? A sede fica em Miami, mas ela cobre todos os países ali da América Central, do Caribe e também Venezuela, Colômbia, né, as Guianas ali, né, o norte então da América do Sul, toda a América Central, então fazem parte aí dessa divisão, né, a divisão interamericana. E, logicamente, né, eles também têm histórias maravilhosas para serem contadas, né? Hoje nós temos essa outra história, né? Vamos prestar atenção, né? O título, O Acidente. Vamos assistir mais esse relato.
Informativo Mundial das Missões. O tiroteio. Chenelle ouviu o barulho de tiros do lado de fora da escola onde trabalhava, em Trinidad e Tobago. Na rua, um homem fugia a pé de um carro. Os tiros vinham de uma arma semiautomática de dentro do veículo. Alunos e professores se abaixaram para se protegerem enquanto a perseguição ia para outra rua. Foram 2 longos minutos de espera. E Chenelle ficou assustada ao ver o seu carro cheio de tiros, mas agradeceu a proteção divina. No dia anterior, ela havia comentado com amigos sobre pessoas que valorizam mais um carro do que Deus. Durante a conversa, Chenelle ainda contou que há 7 meses atrás, um veículo que fugia de um tiroteio acabou batendo em seu carro. Ainda durante a conversa do dia anterior, ela afirmou aos colegas: "Posso perder meu carro amanhã, mas enquanto Cristo poupar minha vida, continuarei servindo a Ele." Após os tiros na escola, vários colegas aconselharam Chenelle a vender o carro. Eles diziam que havia uma energia maligna no veículo. Porém, ela não vendeu o carro e continua servindo a Deus. Chenelle acredita que o veículo é um testemunho da proteção divina em sua vida. Obrigado por sua oferta missionária que há 3 anos construiu a primeira igreja da Universidade Adventista do Sul do Caribe, em Trinidad e Tobago. E neste trimestre a sua oferta irá ajudar a abrir um centro de influência nesta universidade, treinando estudantes para o serviço missionário. Sejamos liberais. Veja, mais uma história maravilhosa, né, da proteção de Deus e o que nós podemos, né, fazer com as nossas ofertas, né? Em meio a essa pandemia, né, eu já tenho dito desde o ano passado, este aplicativo, o SeveMe, né, é um aplicativo maravilhoso e você pode com ele, né, fazer as suas doações e ofertas, devolver também o seu dízimo. É um canal aberto também para a igreja, ou seja, você pode utilizar, né, desse aplicativo. Se você não tem aí, baixa aí no seu smartphone, né? E também, logicamente, você poderá levar, né, as suas ofertas, seus dízimos na igreja para aqueles lugares onde se é permitido presencial, né, mesmo com o distanciamento, né, você poderá então levar as suas ofertas. Muito bem, vamos ouvir então agora, ou assistir, melhor dizendo, né, a esse vídeo maravilhoso do Ronaldo Fagundes, Volta para Casa. Vamos assistir nesse momento. Foram tantos sofrimentos sem explicação, nos detalhes do seu rosto eu vejo a solidão, lágrimas a rolar, não há como evitar. Será que alguém feriu com palavras teu coração?
valeu o seu esforço, tudo se foi em vão. E ao lutar você se sente sem lar, sem direção. Esqueceu que o seu lugar era ao lado de Jesus. Tentou se afastar, mas ele soube te encontrar. E quantas vezes ele falou, mas você não escutou. E tantas vezes o livrou, mas você não o buscou. Vem, teu pai te chama, vem, enxuga essas lágrimas, esquece o passado. Cristo te espera de braços abertos, vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um banquete te espera, volta pra casa, pois ele te ama, vem. Quando a dor invade a alma, não dá pra suportar. Quando a culpa te consome, isso te faz chorar. Clame ao teu Senhor, dizendo: te peço perdão. Pai, eu sei que errei, também feri teu coração. E quando longe ele te avistar, ele correndo vai te abraçar. Volta pra casa, volta depressa, pois aqui é teu lugar. Teu pai te chama, vem, enxuga essas lágrimas, esquece o passado. Cristo te espera de braços abertos, vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, banquete te espera, volta pra casa, pois ele te ama, vem, volta pra casa, pois ele te ama, vem. Pai, sou eu, Pai. Essa é uma música, né, que nos chama tanto a atenção, mostrando que temos um Pai que está esperando o nosso retorno. Ele está esperando a você e a mim. Não importa por onde andamos, né, que caminhos andamos, o importante é que Ele deseja estar conosco. Então, se hoje você, quem sabe, esteja afastado do Senhor, do seu Pai, é tempo de voltar, né? Vamos orar? Bom Deus, bom Pai, nós iremos agora dar início
a recapitulação da lição dessa semana. Nos dê o entendimento necessário em nome de Jesus. Amém. Durante essa semana nós tivemos o privilégio aí de estudar, com esse tema geral, os princípios fundamentais da aliança. Tivemos aí o verso para memorizar, que encontramos em Êxodo capítulo 19, verso 5. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Temos aí também, na parte do sábado à tarde, o resumo da semana. Então, a primeira perguntinha: o que significa aliança? Quais elementos a compõem? Que aliança Deus fez com Noé? Que esperança podia ser encontrada na aliança com Abraão? Qual é a função da fé e das obras humanas na aliança? Seria a aliança apenas um acordo ou ela tem aspectos relacionais? Qual é a essência da nova aliança? Perceberam, queridos, que esse foi o resumo da semana, essas perguntas, e durante essa recapitulação nós vamos procurar responder conforme o texto aí da lição da Escola Sabatina. Portanto, eu te convido aí você pegar a sua lição. Eu peguei já a minha lição aqui, Vamos então recapitular o que foi mais importante desta semana, Então, agora na parte do domingo nós temos este subtítulo, Fundamentos da Aliança. Então, a palavra de Deus nos diz em Gênesis capítulo 17, 2, farei uma aliança entre mim e vocês e darei a você uma descendência muito numerosa. Essa era a aliança que Deus gostaria de fazer com Abraão. Interessante, queridos, que essa palavra aliança, ela aparece aí no Velho Testamento, nessa palavra hebraica, e ela a palavra aliança é o berit, e ela aparece em torno de 287 vezes, o berit, essa aliança. E ela também, essa aliança, ela pode ser traduzida também como testamento, ou então um último desejo. E é interessante, amados irmãos, que esta palavra, aliança, ela, em português, já diz tudo, Quando nós fazemos uma aliança com alguém, é porque estamos dispostos, a repartir, a compartilhar com esta pessoa as coisas da nossa vida, da nossa empresa, da nossa escola. Fizemos uma aliança com essa pessoa. E é interessante que no Antigo Testamento, o sistema sacrificial de tipos instruiu o povo a respeito do plano da salvação. E aí, então, por meio desses símbolos, os patriarcas de Israel aprenderam a exercer a fé no Redentor vindouro. Então, através desse sistema sacrificial, Então, pelos seus ritos, o penitente podia, encontrar perdão para o seu pecado. E, acima de tudo, que é muito mais maravilhoso, é a libertação da culpa. Porque coisa ruim, desagradável, que nos deixa para baixo, é uma mente culpada. Mas a palavra de Deus, então, através da sua aliança, ela nos traz esse alívio, esse perdão. Aí na parte de segunda-feira, aliança com Noé. E é interessante, queridos, que Gênesis capítulo 6, verso 18, ele fala ali para Noé. Ele diz assim, eu estou aqui numa linguagem moderna: com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca,
você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Essa foi a aliança que Deus fez com Noé. É interessante, queridos, que agora essa palavra aliança, nesse verso, é a primeira vez que aparece aí nas Sagradas Escrituras, né? E nesse contexto, Deus havia acabado de contar para Noé que ele iria construir o quê? Um grande barco, né? Uma grande arca. E nessa arca entrariam ali, né? Pelo menos Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Claro que essa arca estava aberta para outras pessoas, mas infelizmente, queridos, o plano de salvação, ele está aberto hoje para muitas pessoas, mas infelizmente essas pessoas, como no tempo de Noé, não querem saber nada, né? Com Deus. É interessante também, queridos, né, que Deus, ele cumpriu, né, a aliança e o Senhor prometeu proteger a família, né, do patriarca. E, claro, se eles estivessem dispostos a viver um relacionamento de compromisso com ele, que resultasse, logicamente, em obediência. Na quarta-feira, quando trouxe uma mensagem lá de Amós, eu disse do problema de Israel. E esse problema também é um problema de muitos, que nós chamamos de falta de compromisso. As pessoas não querem compromisso, né? Principalmente com Deus. Eu lembro, há muitos anos atrás, estava dando um estudo bíblico e estava avançando, né, bem, algumas semanas, indo à casa desse interessado. E um dia, então, ele chegou para mim e disse: pastor, olha, o senhor dá um estudo bíblico muito bom, eu entendo muito bem o que o senhor fala, o senhor é bem didático e tal. E eu fiquei todo feliz, né, todo contente com aquele elogio, né? Mas aí ele disse assim: mas pastor, é o seguinte, não me leve a mal, não é por causa do senhor. Repito, o senhor é muito didático, a gente compreende bem o estudo, mas, pastor, por enquanto, eu não vou querer compromisso com Deus. Tentei dissuadi-lo, né, daquela forma dele, né, pedir para que deixasse dos estudos bíblicos, né, desistir dos estudos bíblicos, mas não logrei êxito, né? Infelizmente ele largou dos estudos, né, justamente pelo aquilo que ele havia falado, né? Eu não quero compromisso com Deus agora. Felizmente, né, muitos têm essa mentalidade, né? E olha o que diz aqui: como o Deus que cumpria a aliança, o Senhor prometeu proteger os familiares do patriarca que estivessem dispostos a viver em um relacionamento de compromisso com ele, que resultasse no quê? Em obediência. Deus tinha uma aliança, né, com Noé, e a própria palavra sugere, né, uma intenção de honrar com aquilo que foi dito, que foi feito. Não era uma declaração incerta. A palavra em si, né, ela já carrega esse termo de compromisso, aliança, né? Então, queridos, Deus fez um compromisso, uma aliança com Noé, e ele levou até o fim. Ele cumpriu com sua aliança. Mas a lição da escola sabatina dessa semana não termina aí em Noé, né? Aí na parte de terça-feira nós vemos uma outra aliança, né? A aliança agora com Abraão. E mais uma vez um outro versículo bíblico aí de Gênesis capítulo 12, verso 3, né? Também na linguagem de hoje. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, verso 3, né? Então, Deus prometeu, né, grandes bênçãos a Abraão e abençoara, ele iria abençoar a quem abençoasse Abraão, e, o contrário, ele também iria amaldiçoar aqueles que amaldiçoassem a este patriarca, né? Então, a partir de Abraão, as bênçãos vieram a todos sem distinção,
e a partir dele também veio o Messias. Ou seja, todos nós fomos abençoados com a aliança que Deus fez para com Abraão, né? Então, nossa primeira revelação divina a Abraão, Deus prometeu entrar em um relacionamento, notem, íntimo com Abraão e duradouro, né? Antes mesmo, né, de ele usar qualquer linguagem que falasse sobre fazer uma aliança, né? Além disso, Abraão recebeu uma única, porém difícil ordem: saia da tua parentela, da tua casa, da tua cidade de Ur dos Caldeus e vá para um lugar que eu vou te dizer. Amados, que coisa complicada, né? Vou repetir, Abraão recebeu uma única, porém difícil ordem: saia da tua terra, e ele obedeceu tão somente pela fé. Eu pergunto, será que nós teríamos coragem de sair da zona de conforto em que vivemos para ir para um lugar onde Deus, né, sem dizer que lugar era esse, apenas ele diria para você: olha, saia da tua casa, da tua parentela, da tua cidade, e você vai para um lugar que eu vou te dizer. Mas, Senhor, onde que é? Se acalme, eu vou te dizer. Eu vou te dizer. No caminho eu te digo. Sairia você dessa zona de conforto, né? Abraão, nos diz aqui a lição, né? Mesmo naquela época, revelou o relacionamento fundamental entre fé e obras. Somos salvos pela fé, a qual resulta em obras de obediência. E a promessa de salvação vem primeiro, em seguida as obras, né? Embora não possa haver comunhão da aliança nem a bênção sem obediência, essa obediência é a resposta de fé ao que Deus já fez por nós, né? E essa fé ilustra o princípio de 1 João 4, verso 9. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Muito bem, aí na parte agora de quarta-feira, nós encontramos aí esse subtítulo, né? Aliança agora com uma outra pessoa, aliança com Moisés, né? E é interessante que no Êxodo ali, Deus prometeu que abençoaria, né, a descendência de Abraão. E agora, ao retirá-los lá da servidão dos egípcios, ele estava cumprindo essa aliança que ele havia feito lá atrás, né, com Abraão, agora na figura de Moisés, né? E então, após o êxodo, os filhos de Israel receberam aliança no Sinai, né, concedida no contexto de redenção da escravidão e contendo as provisões sacrificais de Deus para a expiação e perdão dos pecados. E é interessante que a lição, ela reitera aqui muitos aspectos, né? E as principais ênfases da aliança com Abraão. Primeiro, um relacionamento especial de Deus com o seu povo, né? Encontramos lá em Gênesis capítulo 17, versos 7 e 8, também no livro do Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6. Segundo, ele seria uma grande nação. Então, Gênesis 12, 2, Êxodo 19, verso 6. O terceiro ponto, isso aqui é muito importante para que essa aliança tivesse efeito, era necessário obediência, né? Gênesis capítulo 17, do versos 9 ao 14, capítulo 22, do verso 16 ao verso 18, e finalmente Êxodo capítulo 19, verso 5, né? Então, observe essa ordem, né? O Senhor, primeiramente, o que ele faz? Ele salva a Israel. E então, lhes dá a sua lei para que eles possam guardar a lei do Senhor. E a mesma ordem é dada no caso do Evangelho, né? Cristo, primeiramente, nos salva do pecado, né? E então, vive, né, sua lei dentro de nós. Se nós fizermos o contrário, né, queremos guardar a lei de Deus sem primeiro, né, ter esse amor a Jesus, estaremos fazendo o impossível, né? E é interessante, queridos,
que Êxodo, capítulo 6, verso 7, né? Ali nos remete à fidelidade incondicional. E a que ponto, né? A maturidade espiritual nós nos encontramos. Sempre devemos fidelidade para com o nosso Deus. Como é importante, né? A fidelidade para com o nosso Deus. Mas vamos à frente. Aí agora na parte de quinta-feira, né? Nós encontramos então esse subtítulo Nova Aliança. E é interessante, queridos, que a primeira vez que o Antigo Testamento menciona o que se chama de Nova Aliança é na passagem, então, já do profeta Jeremias, capítulo 31, versos 31 a 33. E essa aliança, ela foi registrada, né, no contexto do retorno dos israelitas do exílio e fala sobre as bênçãos que eles receberiam de Deus. Interessante, amados. O povo, né, passara pelo exílio, justamente porque haviam se afastado do Senhor. Mas agora o Senhor promete uma nova aliança para com eles, né? E fala sobre essas bênçãos que eles receberiam, né, do Senhor. Então, novamente, como em todas as outras, Deus foi o responsável por iniciar as alianças. E essa não foi diferente. É interessante, né, queridos, de que é sempre Deus que nos procurando. Sempre Deus fazendo aliança conosco. É Ele sempre procurando o pecador. Portanto, se você por um acaso, né, esteja afastado dos caminhos do Senhor e não dê por acaso, né, que você esteja assistindo a esse programa da Escola Sabatina, primeiro numa música tão bem cantada por Ronaldo Fagundes, né, pedindo para que você e eu possamos voltar ao Senhor, à casa do Senhor. Agora a lição da Escola Sabatina, dizendo, né, que Deus sempre vai atrás de você. E Ele vai constantemente estar tocando no teu coração, batendo a porta do seu coração. E essa porta, como eu já vos disse, ela tem a maçaneta somente do lado de dentro. Ou seja, Jesus, ele não consegue entrar no teu coração se você não abrir esta porta. Portanto, abra essa porta. Faça uma nova aliança com Deus. Porque Ele está disposto a fazer essa aliança com você e comigo. Basta aceitarmos, basta abrirmos, né, a porta do nosso coração. Observe também a linguagem, né, usada nesse texto de Jeremias, capítulo 31, né, 31 e 33. Deus, Ele se referiu a si mesmo como um esposo, né, para o povo. Ele falou que escreveria sua lei aonde? No coração deles. Né? E usando a linguagem da aliança abraâmica, disse que seria o Deus deles e eles seriam o quê? O seu povo. O compassivo amor de Deus faria com que as suas leis fossem escritas no coração. E aqui vem a grande diferença, né, de guardar a lei de Deus no coração ou guardar a lei de Deus apenas por desencargo de consciência. Por que observamos a lei de Deus? Por que guardamos a lei de Deus? Justamente porque nós temos esta lei gravada em nosso coração, não pelos nossos méritos, não porque nós assim admitimos, né? Mas porque Deus, em sua infinita misericórdia, escreveu, então, as tábuas dos mandamentos dentro do nosso coração. E Ele agora, como aquela aliança abraâmica, Ele então deseja ser o nosso Deus e nós, consequentemente, o seu povo, né? Em Jeremias, ali 31, 33, 34, nós vemos os elementos da graça e da obediência, como nas alianças anteriores, né? A aliança de Moisés, a aliança de Abraão, a aliança de Noé, né?
Ou seja, Deus perdoaria os pecados todos do povo e entraria em um relacionamento com ele e lhes concederia a sua graça. Perdoaria os seus pecados, né? Entraria em um relacionamento com eles e lhes perdoaria os seus pecados e concederia, né, logicamente, a sua graça. E como resultado, o povo simplesmente o obedeceria, não de maneira mecânica, nem por hábito, mas puramente porque o conhecia, porque o amava e porque desejava servi-lo. Essa é a obediência que Deus deseja. Uma obediência não imposta, mas uma obediência natural, pessoal. Eu quero amar a Deus, eu quero servir a Deus, né? Não de uma maneira imposta, mas porque eu desejo do fundo do meu coração, né? E essa é a essência do relacionamento de aliança que o Senhor buscava com o seu povo. Não fique surpreso, porque hoje também Deus busca, né, esse relacionamento conosco também. Ele deseja ter esse relacionamento conosco em nossos dias também, né? Aí na parte, então, de sexta-feira, né, nós temos aí um texto da senhora White, nos dizendo assim: o jugo que liga ao serviço é a lei de Deus. A grande lei do amor, revelada no Éden, proclamada no Sinai, e na nova aliança, escrita onde? No coração. É o que liga o obreiro humano à vontade de Deus. E ela continua, né? Desejar a tuas ações. Se fôssemos entregues às nossas próprias tendências, para ir exatamente aonde nos levasse nossa vontade, cairíamos nas fileiras de Satanás e nos tornaríamos possuidores de seus atributos. Portanto, Deus nos restringe à sua vontade, que é elevada, digna e enobrecedora. Deseja que empreendamos de forma paciente e sábia os deveres do serviço. Esse jugo do serviço foi levado pelo próprio Cristo na humanidade. Ele declarou: agrada-te-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. O pecado, o que aconteceu? Rompeu o relacionamento do Criador com a família humana. Então, Deus buscou restabelecer esse vínculo amoroso por meio de uma aliança. Amados, quando Adão e Eva caíram em pecado, lá no jardim do Éden, Deus imediatamente estabeleceu, né, uma aliança para com esses filhos rebeldes. E durante toda a história da raça humana, durante toda a história desse planeta chamado Terra, Deus, Ele mesmo, fez as alianças e renovou essas alianças com o seu povo. Nessa manhã de sábado, Deus também quer renovar a sua aliança para com cada um de nós. Basta nós aceitarmos esse amor de Deus. Basta dizermos um sim. E Ele, então, né, vai trazer para nós o que tanto precisamos, o que tanto necessitamos de paz, de esperança. Então, faça essa aliança com Deus e seja uma pessoa feliz. É isso que a lição da Escola Sabatina desta semana, né, trouxe para cada um de nós, né, as alianças. Para a semana que vem, né, hoje à tarde, logo após aí o teu almoço, né, a tua sonequinha sabática, você já vai poder então estudar a próxima lição da próxima semana, né? Vem esse título aí geral: para todas as gerações, né? Vai falar aí de Noé, né, e de vários
incidentes que ali ocorreram. Vai ser uma lição maravilhosa. Não esqueça então de hoje à tarde, você que não foi à igreja por causa da pandemia, responder aí o seu CRM, né? Comunhão, relacionamento e missão. A escola sabatina ela precisa continuar forte e esses dados são de suma importância. Então, você que foi à igreja, você mesmo já respondeu lá na sua unidade, né? Mas você que está em casa por causa da pandemia, por favor, né? Responda esses links, as secretárias da Escola Sabatina estão enviando, os professores das unidades, o diretor da Escola Sabatina, enfim. Você não fica sem esse link, né? Preencha, é muito rápido e você poderá estar fazendo, ou deverá estar fazendo, né? E contribuindo para que a Escola Sabatina possa crescer. Muito bem, vamos orar então? Bom Deus, bom Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um programa da Escola Sabatina que tivemos o privilégio de participar nesta manhã de sábado. Que o Senhor possa estar com cada um de nós. Que o Senhor esteja com cada aluno da Escola Sabatina, com cada professor, cada diretor, enfim, com aqueles que amam a Escola Sabatina. E, ó Deus, nós queremos ter essa aliança renovada conosco também. Entregamos o nosso coração ao Senhor, para que o Senhor use a nossa vida da forma como o Senhor desejar. Fica conosco nesse sábado e logo mais, daqui a algumas horas, nos conceda uma nova semana na tua companhia, em nome de Jesus. Amém? Amém. Tivemos então o privilégio, né, de participarmos desse programa da Escola Sabatina. Que Deus realmente possa te abençoar, que você tenha um sábado muito feliz, né? Daqui a algumas horas nós vamos estar entrando numa nova semana, né? Que Deus esteja com você e que, se Deus permitir, né, na próxima semana, no próximo sábado, né, nós queremos estar aqui juntos para recapitularmos mais uma lição da Escola Sabatina. Fique com Deus e um feliz sábado.